Fala galera, aqui é o Gabi, o criador da série, né, As Aventuras de Yuri e Gabriel. Hoje eu vou fazer um resumo da primeira temporada da minha querida série. Bom, o primeiro episódio da série começa com o Gabi procurando a raposa dele. E aí, ele vai pra cozinha procurar. E ele é atacado por um robô, mas ele mata o robô e acha a raposa dele. Aí, o Yuri fala que vai sair pra fazer compras. Só que quando ele vai lá fora, tem um robô gigante. E aí eles decidem lutar com o robô gigante. Então eles lutam e ganham. O segundo episódio, ele apresenta a Princesa de Fogo, que já chega conversando com o Gabi, normalmente. Eles ficam conversando por um tempo, até perceberem que estão sendo observados por um homem-gato. Então a Burnie luta com o homem-gato, destrói ele. Não, ele não morreu, spoiler. E aí depois da luta, ela conversa com o Gabi sobre ela tá triste por causa dela ter feito isso, né? Aqui no terceiro episódio, as coisas já começam a aumentar um pouquinho, né? Começa com o Gabi dando de cara com um orbe azul flutuando na Ilha das Caveiras. E aí ele persegue o orbe até chegar num penhasco, que é a ponta da ilha. Aí ele pula e pega uma dessas minhocas roxa voadora, que sim, o nome é minhoca voadora, e pega o orbe. E ele faz um desejo, que se eu me lembro é ter superpoderes, só que a única coisa que acontece, ele vira um gato. Estando ainda na Ilha das Caveiras, ele vai atrás de algum jeito pra trazer a versão humana dele de volta. E vai entrando cada vez mais fundo na Ilha das Caveiras, até ele chegar num lugar cheio de gatos. Aí ele discute com esse gato laranja, que se chama Andy. Eles brigam e tal, só que depois eles meio que se reconciliam, porque os dois estão em busca do mesmo objetivo, que é virar humano de volta. Ah, e um detalhe é que o Andy é um dos governantes dos becos dos gatos ali da ilha das caveiras. Então eles exploram a ilha e vão atrás de uma árvore, que é uma árvore de orbes azuis, que pode trazer eles de volta. Porque o orbe azul que transformou o Gabi não tem mais poder, porque só pode transformar uma pessoa. Então eles vão atrás de outros orbes para transformar eles de volta. E aí eles encontram os orbes e voltam a ser humanos todos. E eles ficam amigos. O episódio 4 começa com a Fênix chegando na Ilha de Gelo, que logo a gente vê que é a Estrela Cadente, a Fênix da Burnie. Aí a gente vê que também tava o Yuri ali, porque a Burnie tava levando ele pra Ilha de Gelo, né? E ela vai embora. Aí quando o Yuri vai olhar a mochila dele, ele percebe que na verdade são as coisas do Gabi. Ele continua a aventura dele e vai subindo a montanha, até um momento que ele é quase atropelado por uma bola de neve gigante. Mas, vida que segue, ele continua subindo. E aí a gente vê alguma coisa no gelo se quebrando, que sim, é uma criatura. Depois de andar, escalar e quase ser atropelado por uma bola de neve, ele chega numa vila que tá meio destruída. E mais uma cena de uma criatura misteriosa aparece. Finalmente essa criatura se revela e ataca a vila novamente. Então, Yuri dá seu casaco pra um estranho, luta com a criatura e ganha. E agora tem o episódio 5, que é a continuação do episódio da Ilha de Gelo. Que o Yuri chega em uma outra vila que também tá destruída. E aí somos apresentados ao Lino, que é o rei de um dos castelos de gelo. Sim, tem mais reinos de gelo. Eles conversam e Lino fala que as criaturas de gelo ultimamente andam muito agressivas e estão atacando as pessoas. E como esperado, tem que ter alguma aventura, um boneco de neve ganha vida e começa a atacar eles. Aí o Yuri pega e tenta lutar com esse boneco de neve, mas não dá muito certo, então o Lino tem que resolver. E o Yuri ganha o seu lobinho, que ele chama de Limão. O episódio 6 começa com o Gabi falando sobre magia, porque meio que ele tá tentando melhorar, né? Porque ele gosta de aprender. E ele sujou a sala inteira de confete porque ele aprendeu uma nova magia, que é tipo uma explosão de confete. Aí eles conversam por um monte de tempo, não sei quanto tempo. E dessa vez não suja só a sala de confete, ele quebra a janela. Enquanto isso, do lado de fora, eles estão sendo observados por um robô que planeja entrar na casa. Essa aqui é a dona do robô, tá? O robô entra pelos fundos, só que, adivinha? Ele é percebido. Então ele luta com o Gabi e com os outros aí da casa, né? E aí eles conversam sobre sempre ter robôs chegando cada vez mais e não saberem o que fazer pra parar eles. Até que, adivinha? Chega mais robôs e eles têm que lutar mais ainda. Uma curiosidade é que nessa cena, o Gabi não sabia que ele podia fazer um escudo vermelho assim. Ele descobriu agora.
Aí eles continuam lutando, destrói um monte de robôs. E o Yuri chega da Ilha de Gelo reclamando porque a Burnie não foi buscar ele. O episódio 7 começa com o Yuri e o Gabi lutando com um robô gigantesco, igual ao do primeiro episódio. Só que o Gabi leva um golpe e acaba caindo pra parte de baixo das ilhas, que seria tipo umas profundezas. Que sim, é importante pra série. Aí ele acorda, percebe que tá perdido e meio machucado até, e acaba conversando com uma voz misteriosa ali, que por enquanto ele não sabe quem é. A voz fala ali, né, que vai ajudar ele a sair e tal, que precisava seguir os comandos dele. E o Gabi aceita, mas como ele não é bobo nem nada, ele pega um galho que é bem afiado. O Gabi segue e a cada momento vai ficando mais escuro. E a gente vê um pouquinho dessa criatura. Até que enquanto eles estão conversando, a criatura dá o bote e tenta atacar o Gabi. Mas o Gabi já estava preparado. Aí ele fere a criatura e consegue fugir, mas ele ainda está sendo perseguido. Então ele se esconde numa caverna que tinha ali perto, que era uma caverna de orbes. Então ele decide pegar alguns orbes para ajudar ele. A criatura finalmente segue o rastro dele e encontra a caverna onde ele tá. E começa a, tipo, assustar ele, sabe? Porque, basicamente, além dessa criatura copiar a aparência ou mudar a forma, ela meio que se alimenta de medo também. Uma coisa bem it a coisa, sabe? Aí o Gabi vê uma estaca ali no canto da caverna e ele tem coragem de correr. E a criatura que tava numa forma de barata, que é o maior medo do Gabi, corre até ele, só que ele consegue ser mais rápido e finaliza ela. No episódio 8, eles estão explorando uma ilha, que eles estão procurando essas ruínas aí que estão no mapa. E finalmente eles encontram. Então o Yuri vai lá e entra numa parte da ruína. Só que sai tipo um mini dragão, sabe? Sim, era um dragão e era um filhotinho. Eles continuam a caminhar, e enquanto isso, alguma coisa observa eles do meio do mato. Então nós vemos uma cena de alguma coisa feita de pedra se montando, que, spoiler, é um golem, que não sei, mas provavelmente vão aparecer mais golems na série, é que acabou de terminar a segunda temporada e eu não sei se vai aparecer mais. O Yuri e o Gabi conversam um pouco sobre a ilha, né, até que o golem encontra eles. Eles têm que fugir, e no último segundo eles conseguem se esconder. Mas eles acabam falando demais e o Golem acaba achando eles, então eles sobem nas ruínas para se esconder. Então eles veem que o Golem tá prestes a atacar uns cachorros brancos que estavam ali na ilha, e o Gabi faz um escudo para salvá-los. O que não dá muito certo porque ele é atacado também. E aí, um dos cachorros que estava observando eles do meio do mato pega e ataca o Golem, que foge para a floresta. O Yuri e o Gabi decidem ficar com esse cachorro e chamam ela de Carrie. Episódio 9 já, tem muita história. Finalmente eu tô acabando, demorou muito pra fazer esse vídeo. Bom, o Yuri e o Gabi começam conversando normal sobre a Carrie, porque sim, eles acabaram de voltar da Ilha em Ruínas, que é o nome dessa ilha que eles estavam no episódio 8. E eles continuam conversando. Até que o Gabi vai fazer café, porque ele é viciado em café. Porque ele sou eu, né? E eu sou viciado em café. Só que de repente entra um orbe vermelho pela porta, que sim, é um orbe de fogo, um que explode. Aí ele explode, deixa o Gabi não tão machucado, mas só com um cortezinho no braço, enfim. Aí o Yuri aparece por causa do barulho. E aí aparece essa senhorita aí. O nome dela é Estela. E ela diz que tá voltando pra se vingar deles porque eles destruíram a casa dela. O Yuri tenta lutar com ela, não tem muita sorte. Aí o Gabi usa uma magia, que também não adianta de nada. Aí ela se recompõe e vai atacar ele de novo, mas o Yuri protege o Gabi. E aí ele levanta. No meio da luta, o Yuri acaba cortando o cabelo da Estela. E aí, dessa vez, a magia do Gabi funciona. E a mulher simplesmente desaparece. Aí muda a cena e estamos nesse lugar lindo, maravilhoso. E o guarda-chuva dela cai. Sim, Estela. Ela estava nesse lugar aí. Que eu achei bem bonito. Não foi muito difícil de fazer. Aí ela vê tipo um orbe voando, que mostra os caras que destruiu a casa dela, que são bem parecidos com o Yuri e Gabriel, mas spoiler, eles são tipo copiadores, tá? E eles não vão aparecer de novo, porque além de ter destruído a casa dela, eles não são relevantes. Aí aparece esse bicho gigantesco verde e mata a Estela. Mentira, uhul, ela não morreu porque Gabi conseguiu fazer uma magia e conseguiu teleportar eles pra lá e fazer uma bolha antes que a Estela fosse completamente esmagada. Aí eles conversam, né, como eles vão sair de lá e chegam à conclusão que eles não têm o que fazer. E a esfera começa a rachar.
Ou seja, eles vão morrer todo mundo. Eles começam a entrar em pânico, mas finalmente a magia do Gabi funciona de novo, sempre nas melhores horas, né? E eles voltam pra casa. E aí a Stella decide contar a história dela e se explicar por que ela atacou o Yuri e o Gabi. Que no caso é porque os copiadores simplesmente chegaram lá, na casinha bonitinha dela, ela era uma simples camponesa, e destruíram tudo. Bom, eu queria fazer um vídeo com um resumo da primeira e da segunda temporada, mas demorou tanto pra fazer esse vídeo. Provavelmente eu vou fazer da segunda temporada amanhã ou depois de amanhã, não sei. E vou postar também. Mas bom, foi isso.